Graça e paz, estamos mais uma vez em mais um episódio do Pod Cena e hoje é um episódio especial. Então você que está comigo, por favor, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, manda para todo mundo. Hoje nós estaremos recebendo aqui a nossa querida Hannah. A Hannah, ela é holandesa, serva do Deus vivo, formada em música, comunicação, trabalha com justiça social e tem muita coisa boa para falar com a gente hoje nesse podcast. Querido pastor Mike Paulino, seja bem-vindo, boa tarde. É isso aí, sempre um privilégio estar com vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa extraordinária. E é isso, a Hannah, ela é uma bênção e tem muita conversa aí. Eu não quero adiantar o papo, mas vamos conhecer a Hannah, né? Que beleza, seja bem-vinda, Deus abençoe, obrigado por aceitar o convite. Fique à vontade para se apresentar. Quem é a Hannah? Eu sou Hannah, e eu sou da Holanda, então eu falo com um sotaque. Muito bom. Talvez você tenha que acostumar um pouquinho, mas eu vou tentar o melhor que possível hoje aqui. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 15 anos e um menino de 10 anos, Ezra. A menina é Rodei. Aqui fala Roge. Isso. Ok. Mas Rodei é o desafio para vocês hoje. Sim. De falar Rodei. E eu tenho, sou casado. Então, meu marido é Eric. E na Holanda eu faço várias coisas. Então, eu tenho a minha empresa. Eu arrumo projetos bem grandes para organizações que fazem obra social. Sim. Mas que são bem conhecidos. Então, bem grande, às vezes internacional. E eu arrumo coisas que vão para A para B. Então, eu gosto de projetos de 1 ano, 1 e meia e depois fazer uma outra coisa. Sim. Então, projetos de médio, longo prazo e quando se encerra, vai para uma outra área totalmente diferente. Desafios novos. Sim, é isso. Então, um exemplo é... Você conhece Rotary? Sim. Então, na Europa tem muitos clubes de Rotary, na Holanda também, e eles têm um congresso muito grande sobre como agir nos lugares, cidades onde você mora, então como você pode fazer impacto, ter impacto no ambiente onde você mora. Eu faço um programa para 1.000 pessoas que são de 15 países. Então, eu crio o programa e eu arrumo esses 5 dias de congresso como um time de 250 pessoas. Isso é um projeto dos 6 estou fazendo agora, neste momento, na Holanda. Meu Deus do céu. E sou presidente de 2 fundações aqui na Holanda. Sim, muito bem. Desses projetos, teve um fato recente que foi a viagem do pastor Mike, né? Isso. E do evangelista Rafael, que estão num projeto que, inclusive, a Hannah, que ajuda a capitanear recursos para a manutenção desse projeto aqui em São Paulo, né? Um projeto muito bom, que eu tenho visto muitos resultados, um impacto social muito forte, que muda mesmo a vida de crianças, de jovens e dá oportunidades, né? Então, quando a Hannah começou a falar dessa magnitude de um dos projetos, né? Então, você imagina 1.000 pessoas gerenciadas com uma equipe de 200 pessoas e esse é um dos 6 projetos, né? E quando que você entendeu, Hannah, que essa era a sua vocação? O porquê que isso foi despertado no seu coração? Eu estava estudando no Amsterdão. Sim. E eu descobri, quando era pequena, um talento para música, então eu queria estudar música. Os meus pais não queriam. Eles falam, não faz isso porque você
é melhor quando você vai estudar uma coisa como economia. Sim, os pais sempre pensam nisso. Vai ganhar dinheiro. Exato. Eu queria estudar música, então tudo bem. Mas no terceiro ano do meu estudo, eu tinha uma crise. Eu não sabia a qual direção eu queria ir. E também eu estava procurando para Deus, mas não podia achar. E eu tinha muitos desafios mental. Sim. Isso é um problema muito grande na Holanda dentro dos jovens. Então, jovens têm nos 3 jovens estão lutando. A cada 3 jovens está lutando com problemas, né, de ansiedade, depressão. Sim. Obrigada por me ajudar um pouco. E esse tempo eu literalmente estava pensando sobre não viver mais. Eu queria parar. Sim. E este tempo eu estava fazendo planos como eu queria fazer isso. Mas teve um momento que eu estava preparando e eu estava despedindo de todas as coisas, família, coisas como assim. E eu falei, Deus, quando você está lá, tem que falar agora, porque eu não vou ter um amanhã. Uhum. Então, ele fez. Meu Deus. E ele trouxe um sentido tão fundo e que eu nunca tinha. Então, um sentimento que foi muito quente de receber o Espírito do Santo. Sim, sim. E foi na cozinha, né? Do lugar menos improvável possível. Então, eu caí no chão. Uau. E eu estava chorando, porque eu nunca me senti tão amado pelo alguém. Sim. Que este momento eu sabia ele estava viva. Então tinha um texto que apareceu na vista, na mente, e esse foi o texto do o português é mais difícil, Colossenses 3, versículo 2, eu acho, que fala sobre olha o que é para cima, olha para o céu, alto, né? e não o que está na terra. Isso foi a coisa que eu sempre levei comigo no coração, de direcionar o que está no céu e não de olhar para a terra, né? Sim. E depois eu perguntei também, Deus, eu quero fazer uma coisa do céu, Sim. do teu reino, mas eu não sei o que e como. E durante um sonho ele mostrou que imagens do Brasil. Uau! Então eu tinha 19 anos. Foi o terceiro ano do meu estudo, de 4. Sim, sim. Então, eu não finalizou já, mas eu fui para, não sei como é, o chefe da universidade. São reitor. Sim, o reitor. E eu falei, eu vou para o Brasil, eu vou fazer uma coisa com música lá, então isso vai ficar o meu estágio. E ele falou, não, nunca alguém fez uma coisa como assim, não pode ir. Sim. E eu falei, sim, eu vou. Então, porque eu tinha essa convicção que o Deus queria que esse plano. Então, eu me preparei e eu escrevi um musical em inglês, porque eu não falei português. E eu não tinha dinheiro, porque eu estava estudante, às vezes eu tinha 10 euros por semana, mais ou menos 60 reais por semana, então eu tinha muito pouco. Mas 3 semanas antes da minha saída, eu ainda não Não tinha dinheiro suficiente. Não, então eu precisei 2.000 euros, mais ou menos
R$10.000. Sim. E esse momento eu comecei a chorar, porque eu achei nunca o plano não vai dar. Não vai dar não certo. vai acontecer. E neste momento Deus mostrou de novo uma imagem e eu podia ler na vista 4000. Uau. 2 vezes, ok, eu precisei. Então, o próximo dia, um professor me aproximou e ele falou: eu ouvi uma coisa sobre os planos e eu quero te dar 1.500 euros. Então, começou como assim, depois uma pessoa da igreja, uma pessoa da família. E exatamente no dia que eu estava no avião, tinha na conta 400. Meu Deus. Então, o Deus duplicou, Sim, multiplicou. a soma, multiplicou a soma que eu precisei para ir. Mas ele testou minha Provou paciência. a sua fé, exato, a sua E paciência. Exatamente. Ficou esperando até tava no avião e tava esperando. Durante esse tempo lá, esperando no avião, eu podia acessar. ver quanto estava na conta, porque eu achei, eu vou ver. A prova da Hannah foi maior do que a minha, né? Porque, maior do que quando eu fui à África, eu já estava 1 semana de ir, e aí, a 1 semana de ir apareceu tudo. Ela apareceu no avião. Meu Deus do céu! E uma coisa que a gente aprende com isso é que quando o Senhor nos chama, que Ele nos revela um propósito, Ele mesmo é o financiador do propósito. Sim. O Deus que chama é o Deus que financia o propósito e o chamado de acordo com aquilo que Ele revelou. Então, você tinha 19 anos ainda, nesse momento ainda. Sim. E muitas vezes eu aprendi deste momento que quando nós recebemos um chamado, um sonho, um plano de Deus, nós temos que ir. Sim. E temos que andar. Quando nós temos os meios ainda, não temos os recursos. Tem fé que Ele vai prover. Vai prover. E como que aconteceu? Você chegou aqui e como que foi esse musical? O que aconteceu? Como foi essa experiência? Foi como você pensava? Quais foram os desafios? Então, eu não falei português quando... Essa é a pior das dificuldades. Você chegou no aeroporto. E aí? Eu só falei, eu sou Hannah. Porque você pode falar isso pra nós muito melhor do que o que a gente mesmo pensa, né? Dizem que o português é uma das línguas mais difíceis de se aprender. Porque tem muita coisa parecida. Por exemplo, mango, né? Então, você fala em mango, mas... Por exemplo, manga, né? Então você tem, no Brasil, a manga da camisa, tem a barra da calça, que alguns lugares chamam de manga, e tem a manga fruta. Então, assim, a pessoa que vai aprender português, meu Deus, deve sofrer muito. Porque o inglês é bem mais objetivo, não é? Eu concordo. Sim. É uma língua difícil. Para mim, por causa dos verbos. Sim. Eu acho... Muitos verbos, né? É muito verbo. Sim, é muito mais fácil para mim de falar em presente, como verbos do presente. Sim. Que passado. Do que passado. Passado é horrível, Sim. é verdade. Mas quando eu cheguei, eu achei uma casa na Vila Itaim. Itaim Paulista. Itaim Paulista. E também eu fiz um projeto pequeno lá no Villani, com os ciganos lá. Sim. Isso é uma história muito especial também, porque eu estava lá 3 dias para filmar um casamento. E um pai que morava lá, ele me convidou para fazer isso porque eu tinha uma câmera pequena. E esse tempo não muitas pessoas tinham essa câmera. E ele queria que, quando a filha dele fosse casar, que foi filmado. Então, tudo bem. Mas durante o casamento, eu descobri que ele deu dinheiro para o pastor para casar
o filho dele e o garoto, porque ela tinha só 13 anos e ele 16 e eu não sabia. Nossa. Então foi uma experiência bem diferente. Sim, então, e um choque, né? E um choque, porque os ciganos têm uma cultura muito diferente. Até para nós aqui brasileiros, sim, a cultura ela é bem diferente. Bem diferente. Sim. Mas eu conheci um projeto social também na Penha. Na Penha. Mas só educacional. E eu queria fazer uma coisa com música. E essa mulher lá, brasileira também, ela estava muito feliz com algo mais que só a programa que ela tinha. Então, com esse teatro que eu escrevi, eu comecei de recrutar crianças, chamar crianças, vem, nós vamos ter aulas aqui. E foi dentro das comunidades lá. E eu comprei instrumentos para tocar batucada. E eles gostam. Foi muito legal, mas um desafio também, porque essas crianças não estavam acostumadas muito de ter aulas da música, então foi uma bagunça muito grande no começo. Mas depois de 3 anos nós praticamos juntos com também outros músicos. Eu encontrei o pastor Neto, Agostinho Assunção. Sim, pastor Neto. Você conhece nosso amigo, também, nosso amigo, né? No tempo de avivamento, ele ajudou bastante com esse projeto. E depois 3 meses nós alugamos um palco para colocar na Praça da Sé. Uau! E luz e som, e trazemos as 60 crianças lá como ônibus e nós apresentamos eles para todas as pessoas lá. E a coisa que eu estava esperando estava que essas crianças, às vezes eu achei que não tinha muito atenção para o valor dessas crianças, desses jovens. E eu estava pensando, nossa, o nosso Pai, nosso Deus, Ele colocou uma dignidade de cada cabeça. Então, o meu desejo foi que todo mundo poderia ver essa dignidade dessas crianças e que todo mundo tem uma história, que todo mundo tem uma voz. Sim. E para colocar eles num palco, no centro dessa cidade muito grande, foi um ato grande, porque para eles, todo mundo sentiu, nossa, eu sou especial. Eu sou especial, exatamente. E a minha voz conta também. Então, depois de 3 meses, eu tinha que voltar para a Holanda, depois dessa apresentação. É isso que eu ia perguntar. Aí você teve que voltar. Para terminar a faculdade. Isso, para terminar o estudo, né? E, mas eu estava com muita saudade. Então, eu já tinha planos para voltar, porque eu estava um pouco com culpa. Eu achei, nossa, eu não posso deixar esse projeto. Isso em relação ao Brasil. Você está voltando para lá, mas pensando já em voltar para o Brasil. Sim. Meu Deus. Porque eu descobri que quando você começa uma obra, tem que terminar. Não era só um estágio, né? Era de fato um chamado mesmo. Então, também, e eu contatei o pastor Neto de novo, Neto, e ele falou, eu quero fazer essa obra também, é também o meu chamado. Então, juntos nós determinaram de trabalhar no
bairro onde nós estamos agora, União de Vila Nova. Sim. E começamos dentro de uma casa e depois ele achou uma casa mais grande, o mais grande do bairro. Ele me levou para lá. Hannah, o que você acha dessa casa? Olha. Eu falei, vamos fazer a assinatura. Sim. Assinatura. E começamos a escola lá. Então, o projeto Acreditar é agora um projeto que existe quase 20 anos. Uau! E você vê, a gente conhece o projeto Acreditar, Sim. mas não conhece a fundo essa história de como que isso começou. Né? Então, assim, o projeto funciona hoje no Brasil a todo vapor, mas pode falar, para não esquecer. É engraçado também, que eu lembro que eu coloquei assinatura ou assinatura? Eu lembro de colocar. E juntos como um neto, nós tínhamos que pagar essa casa. A casa, Mas eu tinha 20 anos, então era muito nova, né? Meu Deus! Nunca comprei uma casa. A primeira casa foi no Brasil e não tinha nem como pagar, viu? Sim. Então, de novo, eu tinha que voltar para a Holanda e eu, pelo apresentações, dar shows, juntos com os meus amigos, porque eu era cantora. Juntos com os meus amigos, nós organizamos concertos, os shows para pessoas e levantamos o dinheiro para pagar essa casa. Então... Uau, meu Deus! Isso me lembra muito Charles Miller. Charles Miller, né? Um grande homem de Deus. E ele cuidava de crianças, tinha um orfanato, muitas crianças, e nunca pediu nada para ninguém, sempre orando. E uma das vezes que ele senta-se à mesa com aquele monte de crianças órfãos para jantar, e os pratos estão todos vazios. Então ele senta com todas as crianças e ele dá graças. Senhor, obrigado por esta refeição, sem ter comido. Senhor, obrigado por essa refeição. Te louvamos, te damos graça. Quando ele termina de orar, alguém bate na porta e a refeição chega. Meu Deus. Isso é muito poderoso, né? Sim, então, sim. é esse cuidado de Deus com alguém que é vocacionado para fazer o que tem que ser feito. Né? Fé, exatamente. Exatamente. Então, eu acho a coisa mais forte que nós temos na vida cristã, que quando tem fé, você está vendo as coisas que não existem já. Mas você sabe que vai acontecer. Exatamente. Hannah, eu queria perguntar para você, você constrói projetos e eu pude, né, presenciar, junto com o evangelista Rafael lá na Holanda, o impacto desses projetos que você cria, e você tem uma fala muito legal sobre quando você vai planejar algo. Eu queria que você falasse isso, quando você sonha com algo, como que precisa fazer? Né? Porque uma visão é muito, muito bom, muito bonito, sonhos são muito ótimos, mas a coisa bom da cultura da Holanda é que nós aprendemos de organizar. Planejamento, né? Muitas pessoas acham que é muito chato de organizar uma coisa, de planejar as coisas, mas eu acho costume, porque já é cultural, né? 4, 5 anos, quando uma criança chega na escola, a professora fala: ok, no final da semana, quais jogos você quer que você fez essa semana? E a criança tem que planejar os jogos. Uau! Então, aprende já durante essa idade. Então, e a pergunta para você foi como chegamos no lugar que nós temos na visão, né? Isso. Exato. Como chegar na visão, exatamente. Acho que essa é a grande revelação, né? Porque todo mundo tem sonho, tem projeto, mas aí a gente já esbarrou nessa questão do planejamento. Que, né? O brasileiro... Porque a gente quer que Deus... o brasileiro. A gente quer que Deus revele e ainda faça. Tipo, e a gente fica esperando. Tudo em cima da hora, entendeu? E rápido, Senhor, porque eu estou com pressa, né?
Ok, eu vou revelar os chaves, tá? Os Muito segredos. bom. Atenção, pessoal. As chaves Aqui, serão olha pra cá, olha pra liberadas. cá. Serão liberadas para nós. Para todo mundo que recebeu um chamado de Deus, agora você não pode falar que não vai conseguir mais, tá bom? Aleluia. Vamos lá. Determina os passos. Quando você sabe que você quer trabalhar com crianças, ou você quer começar uma loja, então, o que você precisa, qual passos tem que tomar para chegar lá? Então, olha para um lugar, primeira coisa. Aonde vai acontecer? Você precisa de um lugar. Sim. Você precisa, talvez, habilidades, talentos, por exemplo, para fazer um projeto com crianças aqui, eu tinha que aprender a língua. Sim. Então, isso foi uma coisa que eu tinha que fazer para realizar o meu sonho. Mas ainda não conseguiu totalmente. Eu ainda estou aprendendo a língua, mas... Fala muito bem, muito bem. Muito bem mesmo, muito bem mesmo. Então, materiais. O que você vai precisar? Precisa instrumentos, precisa produtos. Então, depois, financeiras. Para os sonhos, muitas vezes precisa dinheiro. Sim. Então, e para muitas pessoas, esse dinheiro é um problema. Porque eles acham o sonho é tão grande e a minha conta é tão pequena. Tão pequena. Mas, quando você toma um passo que é só uma parte pequena do sonho, dá para realizar, dá para pagar. Então, mas é um passo mais perto do sonho, realizar o sonho. Então, quando você quer gravar um álbum de 12 musicais, começa com um. E você... Muito né? bom. Muito Fácil, bom. Eu lembro né? do Pastor Fácil. Mike, né? É um por vez, não tem jeito, né? Né? Mas agora você acha, não, mas é tão fácil. Então, nós queremos coisas grandes, mas quando nós começamos com partes pequenas, passos pequenos, partes pequenas, nós vamos chegar no final para o lugar onde nós temos que ficar, né? Então, determina o lugar, os materiais que precisa, o dinheiro que precisa. Talvez você precisa patrocinadores para te ajudar. Eu precisei a primeira vez, mas também é bom quando é um pouco mais pequena, porque isso dá experiência também para continuar depois. Talvez eu esqueci uma coisa. É bom de determinar o período. Sim, o período é importante. Quanto tempo isso vai durar? Quando vai começar. Uhum. E qual vai ser o primeiro passo. Por exemplo, para o musical com 600 crianças no centro de São Paulo, eu precisei instrumentos. Vai comprar instrumentos. Foi parte do planejamento. Uau. Quantos tempos precisamos fazer as aulas com as crianças? 3 meses. Tudo bem, 3 meses. Então, todo o passo foi planejado, porque todo passo toma tempo. Então, tem que determinar o tempo no começo do caminho. Gente, quero aproveitar esse momento para falar de um dos nossos patrocinadores. Está aqui, olha que beleza, as canecas do Podcena. E tem outras coisas também, outros brindes, outras coisas que você pode conhecer através da Lab. Pastor Mike, fala um pouquinho da Lab para nós. Isso aí, a Lab é uma empresa que faz personalizados. Então, desde canecas como essa daqui, camisetas para empresas, para igrejas. Então, se você deseja esse tipo de serviço, entre em contato com a Lab Brindes e você não vai se arrepender. E é isso aí. Fala a rede social da Lab.
@labbrindes. Vocês estão no Instagram? Isso, Instagram. Gente, é maravilhoso. Já vi muita coisa. Aliás, a nossa igreja só veste camisa da Lab agora, né? É isso aí. É isso aí. Deus abençoe. Procura lá no Instagram, Lab Brindes. Uma coisa importante é... Dentro desse negócio dessa questão da vocação e do chamado, aí chega um momento que você vai casar. Chega um momento que você vai casar. E isso é algo que a gente tem falado muito hoje. A gente pode ouvir da Hannah até para entender se essa é a mesma cultura, mesma cultura de... Nós ministramos muitos os jovens no seguinte. A pessoa tem um chamado para trabalhar com crianças. Aí ele quer casar com um caminhoneiro. A pessoa quer viver viajando, transportando carga para lá e para cá. Como que se deu isso? Você pensou nisso antes de casar, para escolher, falar assim, olha, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. Como que isso se deu? Porque é importante, tem jovens assistindo e que tem esse sonho também. Fala, poxa vida, olha que coisa poderosa. Algo que eu não esperava no podcast aconteceu. Alguém com um chamado lá do outro lado, porque assim como a Hannah foi chamada para o Brasil, e entende isso, né, e para outras nações, mas na sua juventude recebe essa revelação específica de ver imagens do Brasil e ver tudo aquilo se consolidar. Tem alguém que pode estar assistindo a gente que tem uma revelação para Costa Rica, para um outro lugar, e ele fala assim, senhor, não tenho condições. Ele começou a pegar as chaves aqui meu agora, Deus. Né? E aí, mas assim, não foi uma chave. Não, meu pai do céu, um molho de chave. E aí a questão é, como ter essa sensibilidade espiritual, porque a gente sabe que o casamento ele é um só, e ele é para sempre. Então, de saber com quem se casar, para que o chamado, a vocação, para que aquilo não se atrapalhe, né, de certa maneira. E pastor, antes da Hannah falar, eu vou contar a minha experiência lá, né? Que nós ficamos hospedados na casa da Hannah. Uau! E aí as pessoas veem a Hannah agora assim, mas quando nós estávamos lá, a Hannah só estava em uma reunião com a princesa da Holanda. Uau, meu pai do céu! Só isso, entendeu? E aí, enquanto ela estava nas reuniões, indo para os compromissos que ela tinha já estabelecido, o marido dela, o Eric, né? Aqui no Brasil é Eric. Ele estava cozinhando, lavando. Que maravilha! Ajudando ela com as crianças. E quando nós chegávamos, quando nós estávamos no compromisso com ela, a comida já estava pronta, com a mesa posta. Isso é um homem bíblico. My God. Isso é um homem bíblico, isso é muito poderoso. Ele já tinha trabalhado. Sim, ele já tinha trabalhado e ele fez isso. Não é que ele estava em casa parado. Não, eu queria compartilhar antes dela falar essa questão do relacionamento. Muito bom, muito bom. Nós temos... tem que achar um balanço, né? Porque tem os desejos de os dois. Sim. E ele quer coisas diferentes que eu. E nós temos períodos que ele está investindo e ajudando mais para mim executar as coisas que eu sinto como um chamado. Eu tenho períodos também que ele é muito ocupado e ele está indo atrás, e este tempo eu sou mais em casa, cuidando das crianças. Então, ou seja, nós há um temos equilíbrio, né? Sim. Há um equilíbrio, isso é muito importante. Ele construi estúdios. Eu preciso... Ela fala assim, numa simplicidade, ele constrói estúdio de música para músicos internacionais. Não é estúdiozinho, não, né? que as pessoas escutam as músicas e não tem ideia de que onde... E ele constrói estúdio gigantesco, com estrutura gigantesca. Fala, Hannah, senão me empolga. É verdade. Ele faz um trabalho maravilhoso. É uma empresa muito grande também. Ele tem... agora ele vai fazer também uma universidade onde eles vão construir 15 estúdios para estudantes. Muito legal. Uau. Então, às vezes ele é muito ocupado também. Sim, nós calculamos. É planejamento também. Planejamento, Se não planeja, o casamento não dá certo. É verdade. Se não tem acordo, né? Se não há acordo, as coisas não andam. Porque é possível fluir, né? Cada um na sua vocação. Por exemplo, eu sou pastor, professor de história e agora estudo direito. E minha esposa, ela é enfermeira, obstetra e pastora. E minha amada e querida esposa.
como que a gente consegue dividir tudo isso se não tiver acordo? Então, essa é a hora de fazer isso, essa é a hora de fazer aquilo, e sempre há aquele tempo que você separa, que é o seu tempo, é o tempo da família, é o tempo do casal, porque se não administrar, as coisas não acontecem. Mas eu acho que tem que decidir antes do casamento, quando possível, se é importante para você de alinhar e fazer o mesmo caminho, Sim. ou de dar suporte para o chamado do outro. Importantíssimo. Porque quando você quer toda a atenção só para o seu chamado, mas o outro tem uma outra coisa para fazer, isso vai ficar difícil, né? E tem que ter atenção para os dois, os desejos dos dois. Ou seja, é possível caminhar por esferas diferentes, porém no mesmo alinhamento, né? Então, eu gostei muito dessa palavra, suporte, né? Então, você que é casado, você que vai casar e percebe isso. Você tem uma vocação, sua esposa tem outra, né? Nem todo mundo nasce com a mesma vocação. Agora, compreender que você pode investir e contribuir na vida do seu cônjuge para que ele flua no seu ministério, na sua vocação, assim como o cônjuge também pode contribuir para a sua vocação. E isso é muito. E os dois fluem, os dois agradam a Deus e não se perdem como casal. Então isso é muito importante. Importante. Sim, isso foi um caminho também, porque quando nos encontramos, eu já fui uma vez para o Brasil e foi 5 dias antes a segunda vez para minha volta aqui. Então, eu falei, nós vamos conhecer as outras quando eu volto, né? Mas durante o tempo aqui, eu descobri que eu queria morar aqui. Uau! Eu queria ficar e fazer essa obra com crianças, com jovens, preparar apresentações com eles. E shows grandes, fazer shows muito grandes, com muitos músicos. Sim. Mas quando nós voltamos, ele achou, o meu agora marido, ele achou, que legal, vamos fazer isso juntos. E eu estava tão feliz. Nossa, vamos fazer isso juntos, vamos morar no Brasil. Mas ele tinha que terminar o estudo também, a formação, né? E esse demorou mais ou menos 2 anos. Depois dos dentro dos 2 anos, nós casamos e ele descobriu, eu quero ficar na Holanda. Meu Deus do céu. Te enganou. E aí já estava casado, Jesus. E eu falei, agora estamos casados e você me fala isso agora. Agora, depois que a gente casou. Foi um tempo com decepções também. Desafios que estava difícil, mas porque nós descobrimos que podemos dar suporte para chamados diferentes. Exato. Deu certo. Isso para nós é muito bom, né? Para quem tá ouvindo a gente aqui, que às vezes você quer pegar e forçar o seu cônjuge a fazer só aquilo que você quer fazer. E essa flexibilidade, assim, na verdade, maturidade. Né? Maturidade. Sim. Um casal maduro é um casal que investe em si reciprocamente, né? E acabam se abençoando. E é uma parte até o ego, porque muitas vezes quando nós temos um sonho, uma visão, nós queremos só realizar essa visão, esse sonho de um caminho. Eu quero ir para lá, para cá. Eu quero que vai ser realizado desse jeito, mas muitas vezes isso é uma coisa do ego também. Sim, do nosso ego, exatamente. E quando nós vamos descobrir que tem várias maneiras de realizar um chamado que Deus nos deu, e não só é um lugar, mas talvez um outro lugar, não só um caminho para a esquerda, mas também um caminho para a direita. Sim, exatamente. O próprio Jesus, né?
em suas caminhadas, ele gostava de, às vezes, desviar o caminho. E nesses desvios de caminho, Jesus encontrava algumas pessoas que era a propósito, né? Como a mulher samaritana. Sim. Outra vez ele passa em Sidom e ele opera milagres sem tamanhos. Ou seja, essa história de... O evangelho é fugir da rotina, né? O evangelho é caminhar por caminhos que a gente desconhece, mas que são caminhos de fé. Sim. E que no final vai chegar no alvo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. A gente não tem muito tempo, mas, Ana, o que você levaria daqui do Brasil para lá, para a Holanda, que você acha que é um ponto muito positivo, e o que você traria de lá, além da organização, de planejamento, da Holanda para cá para o Brasil, que você vê que é uma necessidade que nós temos? Eu sempre estou muito feliz de viajar para o Brasil, porque para mim sinto que eu vou encher minha alma. Olha que bênção. Porque o país é muito quente, a cultura é muito alegre, né? Mas também as pessoas abraçam. Sim. Mas eu gosto também muito para ir para igrejas aqui, como uma fé tão viva. Fogo. Tão muito fogo. É fogo, né? Acho que é o que define o fire. Power of God. Então, mas é muito especial essa experiência, né? Sim. Do Espírito que é tão forte, né? Com tão muito fogo. E eu sempre tenho sentido que eu posso conectar com o Deus mais forte aqui. Eu me sinto muito mais... Cheia, exatamente. Exatamente. Isso. E do outro lado é melhor quando você fala, porque é você que viu, né? Você que viu, né? Eu quero dar uma falinha depois, mas eu quero que você fale primeiro da Holanda. O que você acha que eu traço para... A minha primeira experiência segunda internacional, vamos dizer, fui para a Argentina, aqui do lado, mas fui. Chegando na Holanda, eu vi a limpeza, assim, tudo muito limpo. As ruas muito limpas. Não tinha barulho de música alta em lugar nenhum. Não. As pessoas falam baixo. Eu tive muita dificuldade lá. Porque aqui no Brasil a gente briga pra ver quem vai falar mais alto. Eu e o evangelista Rafael, quando a gente tava conversando, parecia que era uma briga. E a Ana olhava assim, nós não estamos brigando, a gente tá conversando. A minha família é assim, quem chegar da primeira vez acha que tá brigando. E as pessoas não se abraçam assim igual a gente. Não. Então, nós chegamos aqui no lugar, na igreja, obviamente, respeitando tudo, mas nós abraçamos as pessoas, cumprimentamos nos lugares lá, não tem isso. E a gente nem conhece as pessoas. Foi muito engraçado, né? Aconteceu vários fatos lá. Pastor Neto chegava em qualquer lugar. Não acredito. Aí ele abraçava, aí a pessoa ficava assim. Então, o que eu traria de lá, parados, o que eu traria de lá é essa organização, a educação das pessoas e essa limpeza, a cultura de limpeza. Nós fomos em alguns lugares, né? Fomos numa empresa de coleta de lixos lá da Holanda e foi um treinamento, né, para os empregados dessa empresa e ver como que eles pensam isso. E fomos numa escola também, a forma que eles transmitem essa cultura, desde as crianças até o adulto, e aí você vê o resultado disso, obviamente, no país que é o país de primeiro mundo, que não é sobre apenas dinheiro, mas eu entendi que é uma mentalidade. O que define o primeiro mundo é a educação. A educação é a formação dessa criança lá na sua primeira infância, esse contato. Nessa formação é onde está tudo, onde tudo está, né? Que é diferente do nosso país, infelizmente, né? Onde a educação, deveras, ela é até sucateada de certa forma. Eu posso falar isso como propriedade, como professor. É uma das coisas mais importantes que a gente vê lá do outro lado é a questão da educação, né? Então, você tem países que as crianças com 6, 7 anos, eles vão para a escola sozinhos, sem a companhia de ninguém, porque a sociedade entende
que é obrigação de toda a sociedade cuidar daquelas crianças, né? E visto que aqui é o pai e a mãe que tem que estar com a mão grudada, às vezes 15 anos de idade você tem que levar na escola, porque você não tem segurança, chega lá também não aprende muita coisa, mas essa diferença... E traria segurança também, desculpa, pastor. Nossa, não me fale. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu e o Rafael correndo na rua. Uau. Sim. Sem ninguém, mas assim, com a sensação de que eu podia tirar o meu celular em qualquer lugar, Sim. que ninguém iria... Não acontece, sabe? não. Tipo, eu Porque estranhei... todo mundo tem acesso, né? Isso. Todo mundo tem acesso, Sim. né? Isso também, Isso é talvez. muito poderoso. É. Essa questão do fogo, que a Hannah acabou de comentar, quando eu estive lá, principalmente em Londres, eu vi algumas coisas que deixam a gente muito triste. Por exemplo, alguns templos muito grandes, que outrora eram igrejas, hoje viraram bares. Viraram shoppings. Sim. E às vezes até apartamentos, né, estão sendo vendidos nesses espaços. E onde era palco, onde foi palco de um grande avivamento. Toda aquela região da Europa foi palco de um grande avivamento. Então eu acho que o que a gente tem de fogo para jogar lá na Europa hoje, a gente precisa aprender lá de educação, de civilidade, de formação de caráter, de tantas coisas. Então, acho que é uma troca muito boa, muito boa. Nós levarmos o fogo para lá e a Hannah traz a organização para cá, e aí as coisas começam a caminhar de forma muito poderosa, né? Muito poderosa. Mas eu acho muito poderoso quando vai olhar para as qualidades que as nações têm e vai... Se completando, né? Se completando, exatamente. É muito forte. Muito bom. Você esteve em Amsterdã mesmo ou qual cidade que você estava? Sim, nós fomos para Amsterdã, fomos para... Dordrecht. Isso, e o que mais? E fomos também para outra cidade, que dos seus pais. Deixa eu ver. Hilversum. Isso. Onde tem muito média, quando o televisão, os estúdios, é onde meu pai está morando. Sim. E você foi lá também. Mas eu acho que Amsterdã foi o mais legal. O que você achou? Em Amsterdã foi muito legal, porque assim, ó, o Celta de lá é a Porsche. O nosso Celta, certo. Os carros, todos os carros que o brasileiro fala, um dia esse é o meu sonho de ter esse carro. Você vê de quilo lá. E aí você... Não dá pra acostumar, né? Pastor, o choque de realidade. Não é Porque daí eu vou fazer a mesma pergunta pra Hannah. Sim. Nós criados aqui, Sim. No extremo leste de São Paulo, na periferia da periferia. E aí você tem acesso a esse lugar. Como que você volta pro Brasil? Por quê? Quando eu estive em África, eu voltei e olha que eu vi uma realidade lá, não era muito animadora. Sim. Mas espiritualmente, eu disse, esse é o lugar que Deus vai me usar. Uma cruzada de 4, 5 mil pessoas, paralíticos andando, cegos chegando, é aqui que eu vou ficar. Quando eu voltei doido para voltar. Conversei com a minha esposa, mas não teve jeito. Deus não queria que eu voltasse de vez, que eu queria morar lá. Deus não deixou. Eu senti esse choque, mesmo vendo muita carência e necessidade. Sim. Eu estava disposto a entregar todo o resto da minha juventude, todo o resto da minha vida lá. Primeiro para você, depois para Hannah. Qual foi o choque que você teve? Agora voltar ao Brasil, sabendo que sua vocação está aqui, assim, pelo menos até hoje. Eu só voltei, obviamente, por 2 motivos. 3 motivos. Porque minha esposa estava aqui, obviamente meu filho, porque a passagem já tinha volta e por conta da nossa igreja, né? Família e tudo mais. Mas assim, eu demorei uns 2 meses assim para me alinhar novamente. Eu lembro disso. Eu tava em crise. Eu lembro disso. Eu fiquei em crise, porque... Depois? Não tem como, quando você vê algo, você não desvê. Não. Nem existe essa palavra. Não tem como você fingir que não viu, que não viveu. E olhar para a realidade. Eu amo a cidade de Tiradentes. Mas o que você vê que te deu uma outra perspectiva? A perspectiva de criar o meu filho em um lugar seguro, qualidade de vida, proporcionar um conforto melhor para minha família e ver que é um país que eu podia contribuir com alguma coisa no sentido de evangelho, de reino. Falamos muito sobre isso. Então assim, a minha crise quando eu volto eu preciso que todo mundo viva isso.
Eu preciso que as pessoas tenham essa experiência também. E não tem como que eu trago isso pra cá. Eu amo, mas também acendeu uma chama pelo Brasil também. Porque de fato eu fiquei com saudade do arroz e feijão. Ele fez na minha casa. Isso, eu fiz um arroz brasileiro lá. Eu e o Rafael fizemos uma refeição lá à la Brasil, né? Sim. Mas assim, essa sensação de você ver é a saudade do que você nunca viveu, mas agora você viveu e agora você experimentou. Eu tinha aquilo na minha alma, eu nasci pra aquilo. Você era holandês e não sabia. Inclusive você parece com o Memphis, né? Você é holandês mesmo. Obrigado, hein? Você parece com o Memphis. Hannah, pra gente ir caminhando pro final, é óbvio que houve uma paixão, o coração incendiou, assim como quando eu estive na África e vivi as cruzadas que eu vivi, meu coração pegou fogo. Falei, acho que eu nasci pra aqui, vou morrer aqui, né? Mas você não deixa de ver a diferença de cultura e a diferença de educação, de todas essas questões, né? O choque cultural, e não só cultural, mas, por exemplo, você pode trocar de cultura e ter o mesmo padrão de vida, entende? Você pode, por exemplo, posso sair daqui e morar no Zimbábue e eu posso escolher o melhor bairro do Zimbábue. De lá, né? Exato, e morar muito bem, viver muito bem. Agora, você ter uma boa educação, ser criado em um excelente lugar, em um país de primeiro mundo, receber a revelação de Deus, mas quando chegou aqui você se deparou com uma realidade, que é impossível não ver e não sentir essa realidade. Então, eu tive um problema em África. Qual foi o meu problema? A igreja me enviou para a missão, eu tinha suporte missionário. Então, eu tinha condições, minimamente, de ficar bem hospedado, de comer bem. Só que eu comecei a entrar em parafuso do seguinte, eu não quero comer. Então, eu não queria comer bem, porque eu sabia que do outro lado da rua tinha alguém que não comia bem. Então, eu entrei nessa crise muito grande. Como que foi isso para você? Vindo lá, holandesa, e chegar no Brasil e falar assim, é aqui, tá. Aí a paixão tá lá no coração, mas existe uma realidade também por trás dessa paixão. Então, eu me apaixonei para a cultura, o país, eu me senti muito livre e alegre aqui, mas também tinha essa... eu vou te contar uma história, tá? Quanto tempo temos? Pode ir. Ok, temos mais 10 minutos. Vamos. É uma pergunta holandês. Sim. Organização e planejamento. Então, foi um momento que foi o primeiro viagem no Brasil. Eu tinha, esse tempo, tinha 20 anos, então tinha meu aniversário. E uma pastora perguntei, quer pregar na nossa igreja? Eu falei, não vou fazer isso, eu não falo português. Não, vamos arrumar alguém que vai traduzir essa pregação, vai dar tudo certo. Tudo bem. E eu veio para essa igreja, mas o traduzir nunca apareceu. Meu Deus do céu. Eu fiquei muito... bem nervosa, mas eles vão chamar o meu nome e eu tenho que ir para o púlpito. Sim. Para palco. E eu estava olhando não para dentro, mas para fora. E a igreja estava de um lado na rua que estava bem. Lá tinha casas que estavam... não sei a palavra, mas um bem-estar. E do outro lado tinha uma situação bem ruim. Eu vi pessoas com poucas roupas, bêbados, crianças que estavam despenteadas, mal cuidadas, e pessoas sem casa. Então eu achei, nossa, o que acontece aqui? Como podemos estar cantando Senhor, aleluia, lalala, e lá estão pessoas, mas até agora eu fico, porque eu acho, como podemos fazer desse jeito, cantar lá, 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 santo, 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 e depois deixar essas pessoas aqui sem comida, sem roupa, sem casa, não pode. E isso é uma coisa que pessoas na Holanda que não sabem Deus
Sim, que não conhecem Deus, tem essa consciência. Sim. E eu fui chamado para o palco para pregar, sem alguém que estava lá para traduzir. O Espírito veio. Meu Deus. E eu comecei a falar em línguas e chorar por causa dessa situação que eu vi, desculpa. E eu entrei no palco e comecei de falar em português. Uau. E até agora eu não sei o que eu disse. Eu não sei, mas eu estava tão apaixonada e o Espírito comecei de falar. E pessoas estavam caindo em espírito. E o Espírito estava tão forte que depois desse culto, muitas pessoas falavam, nossa, eu vou fazer coisas voluntárias, eu vou ajudar lá. Então, isso foi muito especial, mas eu creio que isso estava o coração de Deus que tocou a minha. Sim. E às vezes o coração de Deus está chorando e também ele chora conosco, ele está alegre conosco. Sim. Mas eu sempre oro que ele não para de tocar. E eu quero as lágrimas que ele tem, que o nosso pai tem, e eu quero a alegria que ele tem e de ver as coisas do coração do nosso Senhor, porque é isso da direção dentro da nossa vida. Né? Muito poderoso. Duas coisas muito poderosas, a questão do orar em línguas, né? E você não fala a língua local, mas a Bíblia diz que quando você ora em línguas, o Espírito ora a verdadeira necessidade. Então o Espírito Santo falou a igreja a verdadeira necessidade. Isso esbarra em algo que a gente tem falado muito, né? Sim. Uma igreja que não é relevante para o bairro. Uma igreja que não muda a vida de ninguém. Não é uma igreja. É uma associação. Uma igreja que não faz falta se for fechada. Não é uma igreja. E aí eu aproveito para falar agora para os irmãos, os pastores que estão nos ouvindo. Às vezes a nossa preocupação ela é só com o templo. Sim. Com a beleza do templo, com o conforto do templo. Enquanto as pessoas não precisam nem sair da própria igreja. Sim. Dentro da igreja existem membros passando necessidade, crianças passando necessidade, crianças sem material escolar, sem nada. Enquanto a igreja está muito preocupada apenas com o conforto e com a aparência. Né? Então você percebe que os grandes homens de Deus que a gente conhece via história, né? Como John Wesley, existem lugares hoje nos Estados Unidos que não se vende bebida alcoólica porque esse homem de Deus passou lá e mudou toda a realidade. Você vê João Calvino em Genebra, a mudança social que a igreja traz para a vida das pessoas. Então eu compreendo que todo lugar que uma igreja chegar, a graça de Deus chegar junto, a realidade do lugar é mudada. É transformada, as pessoas são transformadas, porque o evangelho é transformação. E essas palavras são muito poderosas. Eu não só quero os sorrisos de Deus, eu também quero suas lágrimas. Eu quero chorar, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isto é evangelho. Isto é evangelho. Na nossa terra, nós temos a capacidade de alimentar todo mundo na terra 4 vezes. Meu Deus do céu. Nós temos que aprender e nós temos que arrumar que nós dividimos o que nós temos de uma maneira mais justa. Sim. Então, é isso, porque eu estou aqui, porque eu creio, não é só para mim, minha vida é para Deus, o que eu tenho é para o reino, é para alguém que precisa. Então, nós sempre temos uma coisa para dar para o reino, para o bem-estar de outras pessoas. Aleluia. Muito poderoso. Pastor Mike. Sensacional. Assim, a gente já está indo para o final, né? Sim. Quero fazer aquela pergunta. Muita dó, né? Com muita dó, porque eu passaria aqui muito tempo falando com a Ana. Mas, assim, aliás, assim, quando você é pastor, você está o tempo inteiro, Senhor, fala comigo, né? E às vezes você acha que Deus vai usar alguém em profecia, né? E as palavras são liberadas e o Espírito Santo vai confirmando, olha, este é o caminho. Não importa se você vai ter que lutar, inclusive contra um sistema abusivo religioso. Isso. É de direcionar a igreja para o lugar certo. Sim. Porque essas foram as palavras de Jesus. Alimentar os cordeiros e cuidar das ovelhas. Este é o evangelho. Ana, para quebrar o gelo muito forte, tudo isso que a gente falou,
e ouvir você, as suas experiências, de ouvir a voz de Deus. Agora, a pergunta é assim, você ama o Brasil, amém ou não amém? Amém. A Copa tá aí. Ai, 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 ai. Você vai torcer pra quem? Vai torcer pra quem? Pra Você Holanda vai torcer pra quem? Pra Holanda ou pro Brasil? Vamos lá, vai. Fala do coração, não se preocupe com a gente. A gente não vai ficar triste. Agora ela ficou vermelha. Eu acho que quando o Brasil vai jogar... Olha lá. Mas quando é Brasil e Holanda, eu tive que gritar para os dois. Holanda, Brasil! Holanda, Brasil! Problema do... Boa resposta. Né? Deixou os brasileiros felizes e os holandeses que assistirem também, né? Com certeza, né? Isso aí. Deus seja louvado. Agora eu fiquei com vontade de conhecer a Holanda, né? Uau, porque, gente, o que você fala, você tá maluco. É coisa linda mesmo, né? A cultura, né? Isso nos enriquece muito. Qualquer lugar que você for, existe muita coisa boa para você aprender. Ou com a prosperidade, ou com a falta dela. Ou com o abraço, ou com a falta dele. Todo lugar você tem algo para aprender, né? Então, eu gosto muito dessa nossa brasilidade. Eu considero a gente doido, né? Nós somos malucos, né? Mas também somos extremamente apaixonados pela aquela concisão, a maneira de viver a vida de uma forma muito correta, no sentido de planejamento, não escapa o planejamento. Então, brasileiro, você recebe R$100 hoje, você não poupa. Então você poderia tirar 25 e guardar. Sim. Mas 25 muito pouco. Essa é a nossa cabeça. 25 muito pouco, só que 25 você guardando 100 meses. Imagina 25, 10 anos. Não, a gente come tudo no mesmo dia. Diferente de uma outra educação. Sim. Poupa 10% do seu salário, poupa 25%, você vai conseguir viajar, vai conseguir viver. Então, às vezes, a gente reclama muito, mas é da nossa própria falta de cuidado mesmo, de se orientar e de se planejar, né? Então, isso deixa a gente muito apaixonado. Pastor Mike, Deus abençoe sua vida. Como foi bom esse episódio. Hannah, não tenho nem como te agradecer. Muito obrigado. Primeiro, foi um prazer te conhecer. Também. Como pastor, quero te agradecer a maneira que você recebeu esses dois pastores lá no seu país, né? Claro. Na sua casa, nos projetos. Fiquei muito feliz. Pastor Neto, Deus abençoe tua vida. Um abraço para você, nós te amamos. E obrigado por ter você aqui. Deus abençoe sua vida. Faça seus agradecimentos, fale o que você quiser, fale em português, fale em holandês, porque nós vamos jogar na internet. Isso. Então vai despertar a curiosidade de muita gente, né? Deus abençoe. Tá. Fala aqui, olhando pra cá. Laula. Isso. Ali. Aqui. Ik vond het super leuk om hier te zijn. Nou, foi muito legal de estar aqui. E eu quero abençoar todos que estavam escutando e assistindo em nome de Jesus. E anda o caminho, vai andar para realizar o chamado que Deus te deu. Aleluia. Pastor Mike, seus agradecimentos. Deus abençoe a todos. Foi um privilégio. Meu Deus do céu, eu ficaria aqui para sempre. Aqui tá o pessoal da organização e assim, que ambiente poderoso, a presença de Deus. Deus. Cadê o Rafa? Aparece aqui, Rafa. Vem aqui. Rafa tá ali só. Isso. Eu citei ele várias vezes, ele tá ali na... Rafael Ponciano, todo mundo conhece ele da Tiradentes, né? O maior projeto de educação física da cidade de Tiradentes é pela mão desse grande homem de Deus, Rafael Ponciano. Show preguiça! Você também tava na Holanda, Rafa? Tava na Holanda e foi algo incrível e poderoso. Mas passar 10 dias com esse cara aqui foi algo sensacional. Eu imagino que vocês aprontaram. Tem um bairro aqui na cidade de Tiradentes chamado Vila Iolanda. Né? Vila Iolanda. Não sabia. Então eles estavam lá e eu liguei de vídeo para eles, falei, vocês pensam que eu não ia pra Holanda? Olha onde eu estou. Aí levantei o celular, só que era Vila Iolanda. Opa! É esperto. Mas foi muito bom. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho de vocês. Queridos, você que acompanhou a gente até agora, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Mais uma vez eu te digo, vale a pena você voltar e assistir esse episódio novamente. Palavras de fé, testemunhos foram liberados. A gente não falou assim, metade da metade do que Deus tem usado a vida da Hannah
Hanna para fazer, o que tem edificado a gente, projetos que, através da vida dela, tem abençoado a vida de crianças, jovens e adolescentes, aqui do lado da cidade de Tiradentes, aqui no Pantanal. Então, assim, se você tem um chamado, se você tem um propósito, não pensa no seu bolso, não pensa no tamanho da sua conta, pensa no tamanho do seu Deus, porque o Deus que chama é o Deus que patrocina, é o Deus que cuida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.